Ó, ninguém aqui gostou, você também não gostou, né? Ó, todo mundo aqui reclamou. Todo mundo, não sou só eu que tô falando isso, não. A opinião de todo mundo aqui é a mesma. Verdade. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E o papo de hoje tem a ver com uma frase que roda por aí, que eu tenho muito na minha cabeça, que é a seguinte: quando você tiver que emitir alguma opinião, fale por você, não pelos outros. Se a opinião é sua, se aquilo é você que acha, se você acha isso, banque você a sua opinião. Não dá para você chegar para alguém e dizer o seguinte: olha, eu não gostei da sua atitude. Aliás, eu não gostei, ela não gostou, ele também não gostou, ela ali também não gostou. Porque isso é muito desagradável. Pode parecer uma bobagem. Como vocês sabem, eu trago aqui situações do cotidiano. Mas isso, quando acontece comigo, quando alguém me inclui numa conversa sem me pedir autorização, quando alguém diz assim: ah, o Celso também acha isso. O Celso também falou isso. Alto lá. Fala por você. Se eu quiser dizer a mesma coisa, se eu quiser ratificar o que você está falando, eu vou lá e eu mesmo ratifico, eu mesmo confirmo. Mas não vem com essa de me incluir no teu comentário, na tua opinião. Porque isso me queima até com essa pessoa. E às vezes eu não tô afim de dizer para ela o que eu acho. Eu não tô afim de expor a minha opinião. Então é bem isso, é de repente você sentar na frente de um chefe, reclamar que o chefe é injusto, ou que ele é grosseiro, ou que ele é pouco generoso, e você fala assim: olha, mas não sou só eu que acho isso não, viu? Aqui todo mundo acha. Cara, isso é muito feio. Isso é muito feio. Porque você compromete a opinião de outras pessoas. Porque você dá o direito desse chefe, por exemplo, ir com 5 pedras na mão na direção desses outros funcionários dele e dizer assim: escuta, por que vocês não falam na minha cara? É tão bacana quando a gente assume as nossas opiniões, quando a gente banca aquilo que a gente está dizendo, quando a gente banca aquilo que a gente acha. É muito feio. E às vezes isso pode envolver uma bobagem, de repente um bolo que você não, que a pessoa não gostou, que a amiga fez, e ela fala assim: ah, o Celso também achou o bolo horrível. Pode até magoar essa pessoa, mas é uma bobagem. Agora, quando envolve trabalho, quando envolve uma situação muito séria, isso fica muito chato também para quem ouve isso. Porque quem ouve isso, ah, fulano também acha, ciclano também acha, tem todo o direito nessa hora de se sentir traído. Porque, gente, se somos todos adultos e quando estamos entre adultos, todo mundo tem que bancar suas opiniões, concorda? Então, essa história de você dizer eu acho, mas ele também acha, mas ela também acha, mas ele também disse isso, não faça isso. Desculpa, eu não concordo. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu não concordo. Eu não posso envolver a outra pessoa. E às vezes é alguma coisa que eu te disse no particular. Às vezes é uma opinião que eu tenho. É como eu digo sempre hoje em dia: tem coisas que a gente acha, tem convicções que a gente tem opiniões mesmo que a gente tem, e que a gente não pode mais dizer no que eu chamo de grande roda. A gente não pode dizer na frente de pessoas que não nos conhecem de verdade, que não conhecem a nossa índole às vezes, que não conhecem o nosso pensamento, que não sabem quem a gente é. Então, infelizmente, tem coisas que hoje em dia você não pode dizer na grande roda. Tem opiniões suas que são muito particulares e muito específicas de cada caso, de cada situação, que você só vai falar para um amigo íntimo. E ainda assim você ainda corre o risco de se aborrecer um pouquinho. Que dirá essa sua opinião sair por aí sendo divulgada? Eu sou chato com muita coisa. Essa é uma das coisas.
Essa é uma das coisas. É como eu dizer assim, eu lembro de uma vez, a gente indo almoçar todo mundo junto, eu trabalhava aqui no centro de São Paulo, e a gente indo almoçar todo dia junto, e tinha aquela coisa de que cada um tinha a preferência por um restaurante. A gente tentava variar, e cada vez em um restaurante, para fazer a vontade de cada um, porque assim, um era mais próximo, mas não era uma comida tão bacana, o outro era mais longe, mas era caro. O outro só tinha comida japonesa ou chinesa e quem gostava dessa comida sempre se dava bem quando ia nesse. O outro era difícil de conseguir mesa, então tinha gente que não gostava e que dizia: vocês vão em tal lugar? Não, lá é difícil. Lá tem que ficar esperando meia hora em pé para arrumar uma mesa. E um dia era no restaurante que eu não gostava, que era esse, por exemplo, que dava um baita trabalho para você conseguir arrumar uma mesa. A gente estava na hora do almoço, queria voltar logo e tudo. E as meninas que trabalhavam comigo adoravam esse lugar, porque tinha bastante salada. A comida realmente era ótima. Mas era chato ficar esperando quando você tem hora. Quando você quer voltar com calma, escovar o dente, poder sentar com calma ali, não demorar horrores para voltar a trabalhar. E eu sempre que elas iam nesse lugar, quando eu era voto vencido, e quando a gente já tinha rodado todos os outros, eu dizia: tá bom, vamos lá num chatinho que a gente tem que ficar esperando 20 minutos por uma mesa. E um dia, a gente foi nesse lugar, a dona era muito simpática, rodava as mesas, conversava com as pessoas, ela tinha um filho jornalista, então ela sempre vinha conversar com a gente para falar de jornalismo, ela sabia que a gente trabalhava todo mundo na mesma redação, na mesma assessoria de imprensa, na época era uma assessoria, e ela um dia veio falar com a gente na mesa, e ela falou assim: e aí, mas vocês vêm sempre aqui, mas vocês não aparecem todos os dias, vocês vão para outros lugares, né? Vocês estão me traindo. Aí uma das meninas que trabalhava comigo disse assim: a gente às vezes não vem aqui porque aqui é muito lotado. O Celso odeia aqui, porque ele reclama que toda vez que ele vem aqui, a gente tem que esperar. Cara, eu fiquei muito indignado. Porque aquilo era uma opinião que eu dava para elas, para as pessoas que são pessoas íntimas, pessoas do meu convívio. Não tem que usar a minha opinião para me expor diante de uma pessoa que eu mal conheço e que foi ali super simpática com a gente. Então, assim, fale por você. E não dê no meu lugar a minha opinião. Não dê a minha fala. A minha fala é minha. Se ela veio ali, perguntou para todo mundo, foi extremamente agradável, perguntou pra gente se a gente gostava do restaurante, por que a gente não ia todo dia, essa minha amiga também reclamava que tinha que esperar. Então ela devia ter dito: aqui a gente só não gosta muito, eu só não gosto muito, porque de vez em quando a gente tem que ficar esperando por uma mesa. Não, ela não disse isso, ela não disse que ela achava isso um saco e ela também achava, mas ela vai, aponta para mim e diz: nossa, o Celso é que odeia vir aqui porque aqui tem que esperar. Eu quero morrer com isso. Gente, a minha opinião, eu dou. Se eu tiver que falar alguma coisa, deixa que eu falo. Porque é muito desagradável quando você não quer se expor, quando você não quer passar por esse tipo de situação, a pessoa te colocar nessa situação. Pô, não dá. Não faça isso. Fale por você. Fale por você. Esse exemplo, de novo, eu tento dar exemplos muito triviais e muito simples. Esse exemplo foi uma bobagem. A mulher provavelmente até sabe, e houve outras reclamações de pessoas que acho que esse restaurante nem existe mais, mas que as pessoas tinham que esperar pela mesa e as pessoas reclamavam disso. Mas assim, em outras situações, isso pode ser mais desagradável. Isso pode ser mais grave. E me foi tirado o direito de reservar minha opinião para mim, porque alguém se achou no direito de dizer o que eu achava. Então, eu me policio muito para isso. Eu não fico entregando as pessoas.
Eu não fico dizendo para outras pessoas o que as pessoas que convivem comigo acham. Elas que digam isso. Se eu quiser dizer o que eu acho, eu vou e falo. Mas eu não boto ninguém na roda para expor ninguém. Aliás, quanto menos eu puder expor uma pessoa, mais eu vou trabalhar para não fazer isso. Volto a dizer, se é um grupo muito íntimo, se são amigos que se conhecem há muito tempo e um sabe exatamente quem o outro é uma coisa. Se você está num lugar em que você não conhece as pessoas, em que você conhece menos ainda quem chegou depois, como a dona desse restaurante, não fale pelos outros. Fale por você. Podem me dizer, sou chato? Eu sei que eu sou. Mas eu detesto a exposição gratuita. Eu detesto quando as pessoas me expõem, porque eu não exponho ninguém. Então vamos combinar uma coisa? O outro dá a opinião dele, nós damos a nossa, a gente não expõe a opinião do outro e a gente vai sempre se colocar quando o outro expuser a nossa opinião. O que vocês acham? Tá combinado assim? É isso, gente. Me digam aí se vocês já sentiram isso e se vocês acham que isso faz sentido. Até que ponto incomoda vocês alguém dizer para uma outra pessoa que nem priva da intimidade de vocês o que você acha de determinada coisa. Eu volto a dizer, às vezes eu me acho muito chato para algumas coisas, mas eu acho que o que é meu é meu. O que são as minhas opiniões e as minhas convicções, isso cabe só a mim expor, falar, contar. Eu respeito muito a individualidade do outro para que principalmente respeitem a minha individualidade também. Contem aí, vocês já se sentiram expostos? Quero muito saber. Curtam, compartilhem, ativem aí a notificação, vocês sabem que toda quarta tem vídeo, mas é sempre bom ficar ligado. Na terça eu sempre procuro publicar um shorts chamando para o vídeo de quarta, mas é sempre legal estar com o botãozinho de notificação ativado para vocês acompanharem o nosso bate-papo aqui. E volto a dizer, adoro quando vocês escrevem situações que vocês passaram também, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês não concordam. E é isso. Um beijo, boa semana, até quarta que vem.